Fala pessoal, tudo certo? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos discutir sobre um termo chamado resistência à insulina, ou conhecido também como pré-diabetes. Você sabe o que é isso? Você sabe como que o exercício físico pode auxiliar numa situação dessa? Então fique de olho nesse vídeo, nós vamos discutir sobre isso. Seja muito bem-vindo ao canal Efeito Fisiológico. Meu nome é Sinésio Júnior e no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre resistência à ação da insulina, conhecido também como pré-diabetes. No vídeo da semana passada nós discutimos um pouco sobre, de uma maneira geral, sobre o controle da glicemia e como que nosso organismo se comporta em uma situação de hipoglicemia, ou seja, na diminuição do açúcar no sangue. Nós falamos também que a nossa glicemia, que é a quantidade de glicose no nosso sangue, ela tem uma variação ao longo do dia numa faixa estreita e que isso é importante para a manutenção da nossa vida. Agora, pensando em resistência à insulina, pensando no caso de pré-diabetes, só recapitulando, quando a gente come carboidrato, por exemplo, o arroz, por exemplo, uma batata, esse carboidrato, ele é digerido e absorvido no nosso intestino. Uma vez que esse carboidrato entra na nossa corrente sanguínea, ele entra em forma de glicose. Essa glicose pós-prandial, a gente acabou de se alimentar, pós-prandial acabou de se alimentar, aumenta a glicemia. Então tem uma situação levemente de hiperglicemia. Essa glicose passa pelo pâncreas e no pâncreas acontece a secreção de insulina. E nós sabemos que a insulina se liga no seu receptor, chamado receptor de insulina, e gera toda uma cascata de sinalização que tem como resultado a translocação de um transportador chamado GLUT4. Esse GLUT4 capta a glicose e, consequentemente, ao longo do tempo, vai normalizando. Então, nós discutimos isso de uma maneira mais específica no vídeo da semana passada. Apesar que o vídeo da semana passada eu acabei tomando umas tijoladas aí, o pessoal acabou criticando um pouco porque eu fui muito específico, usei muitos termos técnicos. Eu até peço desculpa por isso e vou tentar fazer desse vídeo uma maneira mais didática, mais suave, beleza? Desculpe! Então, tem essa normalização da glicemia, beleza? E o que seria a resistência à ação da insulina? Uma resistência à ação da insulina seria quando nós temos a secreção de insulina, então vem a glicose, pela alimentação, cada corrente sanguínea, secreta insulina, e essa insulina, quando vai se ligar no receptor, ela não consegue desempenhar o papel dela adequadamente. Então é uma inabilidade do nosso organismo em responder à ação da insulina. Então o que acontece? Não tem a translocação do GLUT4 e, consequentemente, a nossa glicose aumenta na corrente sanguínea. Então a gente começa a se transformar uma situação de hiperglicemia. É por conta da inacapacidade da insulina interagir com seus respectivos receptores. Ah, agora eu entendi! Então, pessoal, como que é feito o diagnóstico nessa situação, Lógico, o diagnóstico é complexo, eu vou utilizar aqui alguns termos só pra gente exemplificar, numa forma prática. Nós temos a glicemia, que nós chamamos de glicemia de jejum. O que seria essa glicemia de jejum? Uma glicemia que aproximadamente você ficou de 10 a 12 horas sem se alimentar, ou seja, você jantou ali por volta das 20 horas, 21 horas, e você fica ali por volta das 7, 8, 9 horas da manhã do dia seguinte, tá? Então tem uma variação ali de 10 a 12 horas, alguns laboratórios utilizam até de 8 a 12 horas. Quando você coletar a glicemia no outro dia, 7, 8 horas da manhã, você vai estar com uma glicemia de jejum. Se você tivesse a glicemia de jejum alterada, o que seria o normal, na verdade, A variação da glicemia nossa é por volta de 70 a 99. Então, nós temos uma variação ali de 70 a 99 miligramas por decilitro, tá bom? De glicose. Nessa situação de uma resistência insulínica, ou de resistência à insulina ou um pré-diabetes, essa glicemia, ao invés de ficar de 70 a 99, fica em torno de 100 a 126. Então, ela tem essa variação. Logo nessa glicemia, quando você acorda, essa glicemia de jejum, de 100 a 126. Então, se a sua glicemia estiver nesse range, você já está numa situação que a gente chama de situação de pré-diabetes. E por que isso acontece? Lógico, os mecanismos para isso acontecer são extremamente complexos e as vias que culminam nisso são bem complexas. Então, eu vou pegar um exemplo bem corriqueiro aqui, porque também tem fator genético, tem outros fatores, mas tem um fator que é muito importante, que é o estilo de vida. E como que o estilo de vida influencia nisso? Então, por exemplo, estilo de vida, alimentação não saudável, sedentarismo, É a combinação fatal para você ter várias doenças, Não só o pré-diabetes, porque o pré-diabetes evolui, Cerca de 50% das pessoas que têm pré-diabetes evoluem para diabetes tipo 2. Você só consegue melhorar isso, fazendo tratamento farmacológico junto com o endocrinologista e entrando com mudança de hábito, junto com o nutricionista, melhorando a alimentação, junto com o profissional de educação física, fazendo exercícios físicos adequados. Então, pessoal, sedentarismo e má alimentação. Como que isso implica, Além da pessoa ter essa alimentação não saudável, que vai aumentar o peso ao longo do tempo, a pessoa também está sedentária, ou seja, a pessoa não está tendo um estímulo para diminuir essa gordura corporal e também não está tendo um estímulo para manter ou aumentar a massa muscular magra dela. A consequência disso é você aumentar a massa adiposa e diminuir a massa muscular, certo? E essa é uma combinação perfeita para você desenvolver o pré-diabetes e, consequentemente, o diabetes tipo 2, que é o que atinge a grande massa da população mundial, beleza? Depois eu vou trazer
trazer alguns números pra gente discutir. Certo, ainda nesse exemplo, pessoal, quando a gente pensa em um aumento da gordura corporal, pode gerar um quadro que a gente fala de inflamação subclínica, uma inflamação que não é tão detectada assim em exame de sangue, por exemplo. Então, às vezes a pessoa desenvolve ali esse pré-diabetes de uma maneira silenciosa e que só com o exame clínico ou com a experiência do endócrino, por exemplo, para poder chegar na conclusão que essa pessoa tá com pré-diabetes ou tá com chances altas em desenvolver o diabetes tipo 2. E por que isso acontece, né? Então, o acúmulo do tecido adiposo branco libera algumas citocinas inflamatórias que culminam, né, de uma maneira geral, a aumentar a chance de você ter uma resistência à ação da insulina, você ter resistência à insulina. E, consequentemente, isso a longo prazo vai desregular todo esse metabolismo, vai fazer com que você se encontre numa situação de pré-diabetes já instalada, certo? E, além disso, nós sabemos que o músculo, né, ele é extremamente sensível à ação da insulina e ele é extremamente eficaz em controlar essa glicose sanguínea, em diminuir essa glicose sanguínea, seja ele de uma maneira direta pela ação da insulina ou seja ele através do mesmo durante o exercício, que nós sabemos que o exercício físico, independente da ação da insulina, capta a glicose. Nós precisamos de energia para o nosso músculo continuar trabalhando. Então, tem esses mecanismos que culminam nessa resistência à ação da insulina. Então, pessoal, qual que seria uma solução prática, né, para essa situação que a pessoa está desenvolvendo pré-diabetes, a pessoa está com um hábito não saudável, está aumentando bastante a gordura corporal, diminuindo bastante o músculo? Pessoal, só vale a pena ressaltar que normalmente a gente associa essa situação a pessoas que têm obesidade, mas não acontece só com elas, tá, pessoal? Tem um vídeo que eu gravei aqui pro canal chamado O Magro Metabolicamente Obeso. Isso também pode acontecer em situações que a pessoa não é obesa, não tem aquela obesidade clássica, tá bom? Vale ressaltar, pode acontecer com uma pessoa que tem pouca massa muscular, uma pessoa sedentária e que tem um pouco de acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. A pessoa pode ser magra, esteticamente falando, só que metabolicamente ela não é tão saudável. Então a gente não pode associar isso só a pessoas com obesidade. O diabetes, né, o pré-diabetes, consequentemente o diabetes pode ser desenvolvido em pessoas que têm obesidade e que não são obesas, tá? Então é oriundo de obesidade, não de obesidade, beleza? Esse exemplo que eu dei do aumento da gordura corporal equivale para os dois exemplos, uma pessoa que é obesa e uma pessoa que não é obesa, porque eu tô falando da proporção de tecido adiposo branco e pouca massa muscular, beleza? Então, pensando nesse exemplo do aumento do tecido adiposo branco e da baixa massa muscular, o recomendado, teoricamente, né, é você fazer um treinamento de força, né, treinar força visando aumentar a massa muscular ou manter esse pouco de massa muscular que você tem, tá bom? Ou deixar ela mais funcional, ela mais responsiva. A longo prazo, o seu músculo vai ficar mais responsivo à ação da insulina e, consequentemente, por mais que você não aumente exponencialmente a massa muscular, você vai manter o que você tem, a tendência é você ir diminuindo a gordura corporal. Lógico, tudo isso com paciência, tudo isso pensando no longo prazo. Isso aí não vai acontecer da noite pro dia. Você não acumulou, às vezes, essa gordura corporal da noite pro dia. Então a gente tem que pensar no longo prazo, visando saúde e não visando estética. E uma outra coisa que é interessante fazer, pessoal, é sempre estar buscando auxílio de um profissional, um médico, né, para poder fazer os exames de sangue, os check-ups, os exames de sangue de rotina, como por exemplo, um exame bem corriqueiro e bem legal de se fazer, é a hemoglobina glicada. Esse exame é bem interessante para saber como que estava a sua glicemia ao longo de 90 dias. É um exame interessante. E lógico, aí vai ter triglicerídeos, colesterol, vai ter outros exames também que vão vir nesse check-up que faz parte de todo esse metabolismo. No vídeo passado eu falei que temos aí o metabolismo do carboidrato, do lipídio e da proteína. Então, uma vez que esse metabolismo do carboidrato está alterado, a situação de pré-diabetes está alterado, outros metabolismos ali vão se sobressair ou vão alterar também para poder tentar ajudar esse metabolismo da glicose, beleza? Para tentar gerar energia para o nosso organismo, para tentar recuperar essa deficiência. Então, aí no exame de sangue é apontado essas alterações. Lógico que isso aí tem que ser prescrito pelo médico. Se você, que é profissional de educação física ou nutricionista que está me ouvindo, é interessante você pedir nos seus exames, né, a hemoglobina glicada, pedir aí o triglicerídeos, o colesterol. É bom pra gente ter uma noção de como que tá o metabolismo do cliente e qual que é a melhor alternativa para tentar contornar essa situação, tá bom? Eu tenho muito cliente que não é obeso, mas já tem pré-diabetes. Então nós entramos com um tratamento de um treinamento de força focado em aumento de massa muscular, manutenção da massa muscular, junto com uma dieta, prescrita por Juliana na maioria das vezes, para poder tentar melhorar o quadro metabólico desses indivíduos. E na maioria das vezes nós tivemos sucesso. Olha que bacana! Só para vocês terem uma ideia, epidemiologicamente falando. Em 2019, foi feito um censo, né, pelo IDF, International Diabetes Federation, que estima quantas pessoas que vivem, né, em situação de tolerância à glicose, uma situação de pré-diabetes, em resumo da ópera, uma situação de pré-diabetes. Então, em 2019, cerca de 273 milhões de pessoas no mundo tinham pré-diabetes. Estima-se que em 2030, cerca de quase meio bilhão de pessoas vão ter pré-diabetes. E ainda nesse estudo é interessante porque ele frisa com muita ênfase que muita gente tem pré-diabetes e não sabe.
Então muita gente tem pré-diabetes e não sabe, porque não é uma coisa que você sente, não é uma coisa visível, não é uma coisa que é sensível ali aos seus olhos, você não consegue olhar pra pessoa e falar, nossa, a pessoa tá com pré-diabetes. É uma coisa silenciosa, então é muito difícil de detecção. Tem muita gente que vive em situação de pré-diabetes, depois já desenvolve diabetes e não sabe. No pré-diabetes, pessoal, a gente consegue tratar e diminuir as chances, ou zerar as chances de você ter diabetes tipo 2, se a gente tiver mudança de hábito, tá bom? Ou postergar muito a vinda do diabetes tipo 2. Então é importante a gente ter esse diagnóstico para já começar a trabalhar em cima. E ainda o mais interessante, pessoal, é que esse censo, né, foi feito antes do primeiro lockdown. Então é um dado, eu tenho certeza que essa estimativa vai aumentar muito, porque o lockdown, além de ter deixado o pessoal mais trancado, né, diminuir o nível de atividade física das pessoas, diminuir o nível de exercício físico das pessoas. Vale lembrar também, o home office, né, diminui o nível de atividade física da pessoa, a pessoa às vezes não vai mais andando pro trabalho, não vai andar, né, lá no trabalho, a pessoa vai ficar muito mais parada, vai ficar muito mais dentro de casa. No meu ponto de vista, como pesquisador, como uma pessoa que é expert nessa área de diabetes, eu tenho certeza que esses dados ainda vão ser bem mais alarmantes. Então é um dado que vale a pena você pensar de como está sendo o seu estilo de vida, como que você está conduzindo sua vida, e você poderia colocar na ponta do lápis para ver se não vale a pena você iniciar agora uma reeducação alimentar, um programa de alimentação saudável junto com um nutricionista, ou mesmo uma prática regular de exercício físico, porque exercício físico, pessoal, é saúde. A gente não pode confundir exercício físico com estética. Exercício físico é benéfico para a sua saúde e longevidade, beleza? Bom, pessoal, é o recado que eu tinha pro vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar aqui embaixo. E o comentário de vocês é sempre bem-vindo. Como, por exemplo, do vídeo passado, recebi alguns comentários que foi um vídeo difícil, que eu poderia falar de uma linguagem mais leiga, e eu já tô alterando aqui nesse vídeo. Então, conto com a colaboração de vocês. E é isso aí. Tamo junto e até uma próxima.